Por que viver com medo da opinião dos outros nos afasta radicalmente de quem somos? 1. A prisão invisível da opinião alheia. Existe uma prisão que não é reconhecida como prisão. Ela não aparece nos jornais, não gera indignação coletiva e não provoca fugas espetaculares. Ainda assim, é uma das formas mais eficazes de controle humano. É a prisão da opinião alheia. Ela não impede o corpo de se mover, mas limita o campo do possível. Ela decide o que você veste, o que você diz, o que você tenta e até o que você deseja. E faz tudo isso de maneira silenciosa, quase elegante. Não impõe, sugere. Não proíbe, aconselha. Não ameaça, alerta. Essa prisão se constrói em pequenas escolhas cotidianas. Você pensa em usar uma roupa diferente, mas muda de ideia. Considera expressar uma opinião, mas prefere o silêncio. Sente vontade de tentar algo novo, mas imagina o olhar dos outros e recua. Cada recuo parece pequeno, justificável, até sensato. O problema não é o recuo isolado. É o padrão que se forma. Com o tempo, a pessoa passa a viver se antecipando ao julgamento. Ela não espera a reação do outro. Ela a cria na própria mente. Passa a se vigiar, se editar, se corrigir antes mesmo de existir plenamente. O que começa como cuidado vira autocensura. O que parecia maturidade vira medo organizado. O aspecto mais perverso dessa prisão é que ela costuma ser recompensada socialmente. Pessoas muito adaptadas são vistas como maduras, equilibradas, fáceis de conviver. Poucos percebem que essa adaptação excessiva quase sempre vem acompanhada de um distanciamento profundo de si mesmo. A vida, então, começa a ser vivida em modo defensivo. Não para crescer, explorar ou experimentar, mas para evitar desconforto. Como se o objetivo principal da existência fosse não chamar atenção negativa. Nesse ponto, a pessoa já não vive. Ela administra riscos imaginários. 2. A ilusão de viver em um palco permanente. Grande parte desse sofrimento nasce de uma ilusão poderosa. A ilusão de que estamos sempre sendo observados. Como se houvesse um palco invisível acompanhando cada passo. Como se nossas escolhas fossem registradas, analisadas e lembradas. Essa sensação transforma a vida em uma performance constante. A pessoa pensa antes de agir, pensa depois de agir, revê conversas, reinterpreta olhares, tenta decifrar silêncios. Vive em estado de autoconsciência excessiva. Tudo parece definitivo demais. Mas essa percepção não corresponde à realidade. Ela nasce de um erro comum. Confundir convivência com atenção. Estar cercado de pessoas não significa ser observado profundamente. Na prática, cada pessoa está imersa no próprio mundo interno. O que chamamos de julgamento social contínuo é, na maioria das vezes, um reflexo da nossa própria insegurança. Projetamos nos outros a atenção que damos a nós mesmos. Como estamos sempre conscientes dos nossos erros, acreditamos que os outros também estão. Aceitar que não ocupamos o centro do palco é desconfortável para o ego, mas é profundamente libertador para a vida. Quando você entende que o mundo não está assistindo, você para de atuar e começa, lentamente, a existir. 3. Psicologia do medo do julgamento. O medo da opinião alheia não é fraqueza, é herança. O cérebro humano foi moldado em contextos onde a sobrevivência dependia do grupo. Durante milhares de anos, ser rejeitado significava perigo real. Isolamento podia levar à morte. Por isso, o cérebro desenvolveu um sistema extremamente sensível à rejeição social. Sempre que existe risco de exclusão, mesmo simbólica, o corpo reage. A tensão surge antes do pensamento. O medo aparece antes da razão. Hoje, o contexto é outro. Uma crítica não ameaça a sobrevivência. Um julgamento não expulsa ninguém da sociedade. Mas o cérebro não distingue bem essas diferenças. Ele reage como se ainda estivesse protegendo a vida. A psicologia explica isso como um alarme desatualizado. Ele dispara mesmo quando o risco é mínimo. O problema não é sentir esse medo. O problema é obedecer a ele automaticamente, como se fosse um comando confiável. Quando passamos a entender isso, algo muda. O medo deixa de ser uma ordem e passa a ser apenas uma sensação. Ele pode estar presente sem decidir por nós. Isso não elimina o desconforto,
mas devolve escolha. 4. O efeito holofote e a distorção da atenção social. A psicologia social nomeou um fenômeno central nesse processo: o efeito holofote. Ele descreve a tendência humana de acreditar que nossas ações, aparência e erros chamam muito mais atenção do que realmente chamam. Pesquisas conduzidas por Thomas Gilovich, psicólogo social norte-americano, mostraram que as pessoas superestimam drasticamente o quanto são observadas. Em experimentos clássicos, participantes em situações constrangedoras acreditavam que quase todos haviam percebido o ocorrido. Na prática, poucos notaram. E os que notaram esqueceram rapidamente. Isso acontece porque cada pessoa vive sob um holofote interno. Estamos sempre atentos aos nossos próprios erros, gestos e escolhas. E assumimos, erroneamente, que os outros estão fazendo o mesmo conosco. Esse fenômeno explica por que um pequeno erro parece enorme para quem o comete. E por que gastamos tanta energia tentando controlar uma imagem que quase ninguém está observando. Quando entendemos isso, o mundo perde parte do seu peso. O erro deixa de ser uma tragédia social e volta a ser apenas uma experiência humana comum. 5. O experimento social da conformidade. Além do medo de ser observado, existe outro fator poderoso: o medo de ser diferente. O medo de destoar. Os experimentos de conformidade conduzidos por Solomon Asch, psicólogo social polonês-americano, mostraram isso com clareza desconcertante. Nos estudos, participantes eram colocados em grupos e convidados a responder perguntas simples, com respostas visivelmente óbvias. Sem saber, os outros participantes eram cúmplices do pesquisador e davam respostas erradas propositalmente. Mesmo enxergando claramente a resposta correta, muitos participantes concordavam com o erro do grupo. Não porque acreditavam no erro, mas porque discordar parecia mais desconfortável do que negar a própria percepção. Esse experimento revela algo profundo sobre o comportamento humano. Pertencer, muitas vezes, parece mais seguro do que ser fiel a si mesmo. A pressão do grupo não precisa ser explícita. Basta existir. Esse mecanismo ajuda a explicar por que tantas pessoas vivem vidas que não escolheriam se estivessem sozinhas. Carreiras são escolhidas por comparação. Estilos de vida são mantidos por medo de julgamento. Desejos são adiados para não parecer estranho. A conformidade raramente se apresenta como submissão. Ela se apresenta como normalidade. 6. Filosofia e a escravidão ao olhar do outro. Muito antes da psicologia experimental, a filosofia já havia identificado essa armadilha. Para os estoicos, depender da opinião alheia era uma forma de escravidão emocional. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre eles. Isso inclui, principalmente, a opinião que imaginamos que os outros têm a nosso respeito. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que a memória humana é curta. As pessoas esquecem rápido. O julgamento passa. O tempo dissolve quase tudo. A filosofia não propõe indiferença ou isolamento. Propõe liberdade interna. Não entregar ao outro o controle da própria tranquilidade. Não viver em função de aplausos ou reprovações externas. Quando a vida passa a ser guiada por valores internos, e não por aprovação, algo se reorganiza. A existência ganha solidez. 7. Dicas práticas para ser você mesmo e desligar da opinião dos outros. Viver de forma mais livre não exige uma grande ruptura. Exige constância em pequenos atos conscientes. O primeiro passo é aceitar a imperfeição pública. Fazer algo mesmo com medo. Usar o que gosta. Falar mesmo com nervosismo. O cérebro aprende por experiência. Cada vez que você age e percebe que o mundo não desaba, o medo perde força. O segundo passo é devolver proporção às situações. Pergunte se aquilo terá importância daqui a um ano. Na maioria das vezes, não terá. Essa pergunta simples desmonta exageros mentais. Outro passo essencial é entender que críticas raramente são análises profundas. Pessoas projetam inseguranças, frustrações e medos. O julgamento fala mais sobre quem julga do que sobre quem é julgado. Trocar aprovação por coerência é um movimento central. Em vez de perguntar se os outros gostam do que você faz, pergunte se aquilo faz sentido para você. A aprovação oscila. A coerência sustenta. Também é importante começar pequeno.
Um gesto diferente hoje cria espaço para outro amanhã. A liberdade não surge de um salto heróico, mas de uma sequência de decisões possíveis. Com o tempo, viver pensando menos na opinião alheia não torna você egoísta. Torna você mais inteiro. 8. A coragem de ser quem se é. Grande parte do medo da opinião alheia nasce de uma ideia simples e perigosa. A de que, para pertencer, precisamos nos ajustar, suavizar quem somos, esconder partes de nós que podem incomodar. A pesquisadora e psicóloga Brené Brown dedicou anos a estudar exatamente isso. Vergonha, pertencimento e a sensação constante de não ser suficiente. No livro A Coragem de Ser Imperfeito, ela chega a uma conclusão que confronta diretamente o medo da opinião alheia. Não é a perfeição que cria conexão, é a autenticidade. Segundo Brené Brown, muitas pessoas vivem tentando provar valor, tentando parecer fortes, tentando não errar, tentando não decepcionar. O problema é que, quanto mais tentamos controlar a imagem que os outros têm de nós, mais nos afastamos de quem realmente somos. Ela mostra que vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. É a disposição de ser visto como humano, com limites, dúvidas e imperfeições. Não para agradar a todos, mas para viver com mais inteireza. Existe uma ideia central no livro que muda tudo. Pertencer não é se encaixar, é ser aceito como se é. Quando tentamos nos moldar para caber, não pertencemos. Apenas nos adaptamos. Isso conversa diretamente com o que falamos neste vídeo. Viver com medo da opinião alheia exige máscaras. Exige controle constante. Exige desempenho. Já a coragem de ser imperfeito exige algo mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Honestidade consigo mesmo. Brené Brown deixa claro que não existe uma vida vivida de verdade sem o risco de desagradar alguém. Não existe liberdade emocional sem abrir mão da aprovação constante. E não existe autenticidade sem a disposição de não agradar o tempo todo. Se você sentiu que esse tema toca algo pessoal em você, esse livro pode ser uma boa continuação dessa reflexão. Não como fórmula, nem como promessa de mudança rápida, mas como um convite a viver com menos medo e mais verdade. Concluindo, se você se conectou com essa reflexão, escreva nos comentários. Eu importo mais. Não é apenas um comentário. É uma afirmação silenciosa para você mesmo. É dizer que a sua vida merece mais prioridade do que a opinião alheia. Que a sua felicidade não precisa de permissão. Que você não precisa se diminuir para caber no olhar de ninguém. Ao escrever isso, você está treinando algo essencial. Colocar sua experiência no centro da própria vida. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo e compartilhe. Assim, você ajuda este canal a continuar produzindo reflexões que não servem para agradar, mas para libertar. E lembre-se do que dizia Carl Rogers. Ser o que se é, em um mundo que insiste em que você seja outra coisa, é um dos maiores atos de coragem. A sua vida não começa quando os outros aprovam. Ela começa quando você decide viver. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!